Fala galera, sejam muito bem-vindos novamente. Mais excelentes notícias no São Paulo e não se trata apenas da volta, do retorno, da chegada do nosso novo treinador, o técnico Hernan Crespo, que será anunciado agora no São Paulo de forma oficial e nós já temos uma renovação da esperança de um bom trabalho do técnico Hernan Crespo, Não só de um bom trabalho, de uma repaginada, bem como a mais utilização da base, uma melhor utilização da base do São Paulo, uma vez que nós já tínhamos visto isso na primeira passagem do técnico Hernan Crespo. Uma predisposição, também por conta de um contexto de contratação, mas uma predisposição e uma gestão melhor da base do técnico Hernan Crespo e sua comissão técnica. Então nós estamos esperando agora movimentações melhores, atuações melhores e um trabalho melhor envolvendo Rian Francisco, Matheus Alves, Lucas Ferreira, Luca, Mike, os nossos garotos da base em uma mescla muito interessante do elenco já contratado, já profissional. Um elenco em que nós sabemos que tem um grande valor, um grande potencial, se comparando a times da América do Sul e até mesmo de grande parte dos times do futebol brasileiro, tirando suas exceções como os grandes adversários do São Paulo, bem como o Flamengo, Botafogo, Palmeiras. Nós sabemos do potencial desse elenco do São Paulo. E tem também uma conversa Dá pra gente comparar o elenco que o Crespo tinha na primeira passagem com o de agora, que é muito melhor. E o Crespo, mesmo assim, conseguiu ganhar um título, Tirar o São Paulo da fila e ganhar um Campeonato Paulista. Então, nossas primeiras impressões com o retorno do Crespo, pelo menos pra mim, são boas, me traz novas esperanças. Eu tô muito feliz porque, finalmente, nós podemos voltar a falar de futebol de forma coerente, Se o Crespo chegar lá, nós estamos com uma ideia que se o Crespo chega e perde um jogo e tal, tem uma esperança de ajuste, de melhoria no trabalho, de coerência, escalações melhores, um trabalho mais bem desenvolvido por conta de tudo que nós sabemos e conhecemos do que é a figura do técnico Hernan Crespo. E galera, pra mim, algo inédito mesmo. Uma coisa maravilhosa acontecendo de forma inesperada, que eu particularmente não esperava acontecer agora, é que os culpados serão responsabilizados. Vemos de forma... E, gente, presta atenção nisso, que isso é maravilhoso. Uma conversa que está começando de forma absolutamente inédita, pelo menos pelo que eu saiba, uma conversa inédita de que terá retaliação pelos culpados. Eles serão responsabilizados por toda incompetência. A diretoria vai atrás. Talvez pela primeira vez, falando de forma histórica no São Paulo, terá retaliação por um trabalho tão mal desempenhado. Isso é uma mudança geral de que nós mais pedíamos, talvez, em relação à administração, em relação à diretoria, à gestão do São Paulo. Te digo o que está acontecendo. Está começando uma conversa de que o Carlos Belmonte, diretor de futebol de São Paulo, Carlos Belmonte, pode ser afastado até quinta-feira. Isso, pra mim, é algo simplesmente maravilhoso e espetacular. Dá vergonha de ver esse cara falando do São Paulo. Eu, pelo menos, tenho vergonha quando o Belmonte vem representar o meu clube, o São Paulo. Deixa eu tirar essa jaqueta. Tô gravando direto com essa jaqueta, gente? Tá frio. Eu, particularmente, tenho vergonha de ver o... Primeiro, ele não fala por mim, tá? Esse cara estar no São Paulo, pra mim, é uma grande vergonha como diretor de futebol. Tudo que ele faz, tudo que ele fala, eu simplesmente sinto vergonha. E agora, que coisa maravilhosa se esse cara realmente for afastado das suas obrigações do São Paulo, que na verdade pra mim ele não cumpre com as obrigações dele. Então se esse cara for afastado, isso pra mim me dá uma mais esperança ainda. Pra mim isso me mostra que o São Paulo tá mais do que nunca em um rumo certo de resgate, de trazer aquele São Paulo que nós estamos acostumados a ver. Então,
chegar um rumor, uma conversa dessa de que o diretor de futebol pode ser afastado, é maravilhoso. O cara, ele não pode sair simplesmente como se nada tivesse acontecido depois de todos os episódios, né? Compras de jogadores infundadas, né? Compras de jogadores que não se justifica, por exemplo, Michel Araújo. O que justifica a compra do Michel Araújo? Isso precisa ser respondido. Isso precisa ser cobrado. A não compra do Caio Paulista, porque assim, o Caio Paulista hoje nós não podemos nem ver pintado de ouro, mas naquele momento a gente queria o Caio Paulista, e ele veio, nós vamos comprar e tal, e passou vergonha, fez o São Paulo passar vergonha. Agora, essa elogiada, essa não tomada de atitude, né? Essa questão do Zubeldia e alguém não ter se posicionado, não ter tomado o pulso firme antes para demissão de um técnico horroroso que a gente já sabia que o trabalho não ia para lugar nenhum, tem que ser cobrada. Então, se esse cara realmente for afastado, se o diretor de futebol Belmonte do São Paulo for realmente afastado até quinta-feira, nós temos que comemorar demais. É toda a mudança que nós queríamos. Pelo menos terá um pouco de cobrança, terão ações mais responsáveis do São Paulo, porque um cara desse, ele não pode sair como se nada tivesse acontecido. Ele precisa responder por algumas atitudes ridículas, por algumas decisões completamente erradas, que nós sabemos que são erradas. E tem uma conversa em volta do Muricy também, que pra mim me dói muito dizer isso, me entristece muito dizer isso. Um ídolo que eu tenho... É um ídolo. O Muricy dá pra se dizer um ídolo. É um ídolo que eu tenho e acredito que a maioria também, né? Não sei se vocês consideram o Muricy um ídolo, não. Me entristece, me dói muito falar isso, mas que papel ridículo, hein, Muricy? Não esperava isso de você. Ex-técnicos, ex-jogadores... A gente sempre viu defender o São Paulo da forma como podia. Eu não vejo, infelizmente, Muricy. Hernanes voltou e fez o que tinha que fazer pra defender o São Paulo. Lucas voltou e faz o que tem que fazer pra defender o São Paulo. Lugano, da forma que podia, tentou defender o São Paulo. Rogério Ceni, por mais que eu não gostava do trabalho como técnico, pra mim ele tentava defender o São Paulo todos os dias e dá pra gente trazer muitos outros. Miranda tentou defender o São Paulo pra mim quando podia. Dá pra gente falar de vários. Mas Muricy, talvez eu ainda acredite na sua vontade de defender o São Paulo, mas o seu trabalho eu infelizmente não consigo ver absolutamente nada, e é com muita tristeza e muita dor que eu falo isso. Então, você não se justifica no São Paulo, Muricy. Você me desculpa, me perdoa, você não se justifica no São Paulo. Então, pode ser que o Muricy saia do São Paulo e eu estou esperando o afastamento do diretor de futebol Carlos Belmonte, que também não se justifica. Galera, é muito bom, né? Nós estávamos imaginando que o Zubeldia ia para as partes principais, né, para as etapas principais da Copa do Brasil e da Libertadores, e tivemos essa excelente notícia que foi da queda dele, porque não dava mais o trabalho. E chegou o Crespo, que é um excelente nome. O Crespo é aquilo que eu falei pra vocês. Tidico, Luiz Castro é melhor, Jorge Jesus. Beleza, gente, pode até ser, eu até concordo. Eu preferiria o Jorge Jesus. Só que o Crespo é um nome muito bacana pelo momento. Dá pra gente voltar a sonhar de novo, dá pra gente ter esperança. Agora, o Crespo é um ganhador, é um vitorioso na vida. Não é um cara que vai falar, o São Paulo é isso mesmo. Não vai se contentar com derrota. Crespo é um cara diferente. Então, é muita coisa boa acontecendo. É muita coisa boa acontecendo de forma inesperada nessa pausinha que finalmente resolveram se coçar, né? Finalmente alguém se incomodou de ver clubes piores, menores que o São Paulo lá no Super Mundial. Finalmente alguém se incomodou, né, com tanta falta de competência, com tanto trabalho ruim da comissão técnica, do diretor de futebol, até mesmo do senhor Júlio Casares, né, que deveria ter tomado algumas... A gente sabe que ele enfrenta uma política muito grande, mas deveria ter tomado ações e atitudes antes, mas pelo menos agora dá pra ver que ele tá brigando.
demitir o Zubeldia, afastar o Belmonte, isso são acertos. Trazer o Crespo, isso são acertos finalmente. Finalmente incomodou, né? Finalmente o São Paulo tá fazendo coisas certas. Pode não ganhar nada, pode dar errado, isso faz parte do futebol. Mas as decisões de chegada do Crespo, pra mim tá certo, tá ok. E afastamento de Belmonte, um Muricy, por exemplo, está corretíssimo. De forma inédita, o São Paulo me traz esperança em vários setores, finalmente. Finalmente, não pode deixar de não culpar esses caras por tanto trabalho ruim. O trabalho ruim, ele até quando, né? Então isso é maravilhoso. Você fez o que você queria fazer da sua cabeça, o seu trabalho é horroroso, todo mundo viu que as suas escolhas e decisões são péssimas, suas falas não condizem com as suas ações, então você tá afastado, você tá fora do São Paulo. Seria uma movimentação política muito interessante e muito maravilhosa em que nos dá uma nova esperança para essa mudança de gestão, para esse novo rumo do São Paulo em uma mudança inédita e tão drástica. Maravilhoso, maravilhoso. E aí nós podemos finalmente voltar a falar de futebol, né? Em relação ao Rian Francisco. Te digo por que o Rian. Estamos esperando um novo Rian Francisco, sem ser de forma talvez indireta, né? Ou talvez direto mesmo, prejudicado, infelizmente, pela antiga comissão técnica. E eu não acho que foi de propósito, eu acho que é só por incompetência mesmo. Agora, com o Crespo, nós estamos esperando ver o Rian estourar. Não esquecendo dos outros, que eu já citei aqui no vídeo, não esquecendo Lucas Ferreira, Matheus Alves, o Luca, não esquecendo esses nossos meninos, o Rodriguinho também, que merece mais chances, não esquecendo esses nomes. É que o Rian Francisco, bem como o Crespo, qual a posição dele? Centroavante. A posição do Rian Francisco é centroavante, a mesma do Crespo. Então, era a mesma coisa quando o Rogério estava no São Paulo, que a gente falava assim, agora precisa arrumar goleiro. A questão de goleiro precisa ser arrumada com o Rogério, porque o Rogério, e pra mim, o Rogério foi o melhor goleiro da história do futebol. Falo sem clubismo nenhum. Um parênteses interessante aqui em relação a isso. Galera, pode falar o que for. Vocês podem chegar e me apontar. Te digo, o Zete foi melhor que o Rogério embaixo das traves. Ok. Buffon, Toldo, o Neuer. E vocês podem falar, Valdir, pode trazer vários nomes que talvez tenham sido melhores que o Rogério debaixo das traves. Só que assim, o Rogério, no gol, né? Todo mundo fala do... mas no gol pegava mais do que o Rogério. Só que o Rogério também era excelente no gol. O Rogério era um goleiro excelente. Você pode falar, mas o outro pegava mais. Pode até ser. Só que o Rogério também era um excelente goleiro em questão de defesa. E aí que eu falo, por que eu falo que o Rogério foi o maior goleiro da história do futebol? Porque, no geral, pra mim ele é o maior. Se você pegar no contexto, você pega o Buffon, que é um monstro no gol. Até mesmo o Toldo, por exemplo, tá? Pode ir mais pra trás e pegar goleiros espetaculares. Eu sei que vão encontrar muitos que no gol pode ter sido melhor que o Rogério, mas no contexto de números, de feitos, de títulos, pra mim o Rogério é o melhor goleiro da história, o maior goleiro da história do futebol, sem clubismo. Sem clubismo mesmo. O Rogério chegava e ganhava o jogo, fazia gol, ele sabia ganhar, liderança, e era excelente também debaixo das traves. Vocês podem me falar de alguns goleiros melhores que o Rogério dentro do gol, mas completo igual o Rogério pra mim não existiu. Então, da mesma forma que quando o Rogério tava de técnico, resolvemos o problema de goleiro, e mesmo assim ainda não conseguimos resolver tanto, né? Agora nós temos um novo gás pro Rian Francisco. E verdade seja dita, né? Pro Caleri, pro Dineno, pro André Silva, é um cara que manja um pouquinho só da posição, né? Então o Crespão vem de uma forma... volta de uma forma muito bacana, mediante um momento muito favorável de mudanças do São Paulo. Temos também o Igor Vinícius, gente, tá muita coisa acontecendo. Temos o Igor Vinícius podendo ir pro Santos. A ida do Igor Vinícius pro Santos é uma outra parada que a gente percebe, que a gente vê, que o São Paulo vai ter uma reformulação de elenco, né? Eu já falei pra vocês, eu adoro o elenco do São Paulo, o time principal ali. Vou falar os principais. Rafael, acho um excelente goleiro. Arboleda, Alan Franco. Você tem um Ferrarese compondo. Aí você tem o Cédric Soares. Vamos pensar num Mike.
Enzo Dias e o Wendel. Esse Wendel precisa jogar bola, não tá jogando nada, precisa jogar, mas enriquece o elenco. Pablo Maia, Alisson, Luiz Gustavo, Oscar, Lucas Moura, Ferreirinha, Caleri, Rian Francisco, Lucas. Não dá pra montar um time para brigar Libertadores? Dá sim. Você tem os carregadores de piano aí que vão muito bem e você tem os craques. Então dá sim. Então o São Paulo vai passar por uma reformulação, né? De talvez jogadores que não tenham mais futuro no São Paulo, como o Igor Vinícius, e algumas contratações, né? A gente vê o São Paulo indo atrás de atacante, e mediante esse meio do ano, a essa janela, com a chegada do Crespo, a gente vê o São Paulo, e aí, Crespo, e esse aqui, você gosta, você não gosta? Porque essa reformulação sempre acontece no São Paulo, seja no meio do ano pro final. Então a ida do Igor Vinícius na verdade, acho que não é nenhuma reformulação, tá, gente? Eu acho que é uma manutenção do elenco. Se livrar de alguns que a diretoria entende, né? Que o São Paulo entende não ter mais utilidade, bem como o Igor Vinícius, e trazer algumas outras peças. Mas trazer umas peças pontuais, tipo de Neno, que eu fiquei feliz com a contratação, você trazer mais um atacante, mais um meio-campista, tal, mais um cara ali de marcação, talvez, mais um lateral direito. Eu acho muito interessante nessa manutenção do elenco do São Paulo, em que apontando todo esse histórico do elenco, do time, com a chegada do Hernan Crespo, do novo técnico, e essa mudança drástica, inédita e maravilhosa, essa movimentação de cobrança, de retaliação, de que esses caras não podem não responder por atitudes tão infundadas como o diretor de futebol aí fez, isso me dá um gás novo, muita esperança mesmo, muita felicidade para um restart, para um começo de temporada agora. Estamos em junho, o futebol vai voltar em julho, legalzão, né? Mas um restart na temporada significativo, de forma inesperada e para mim muito feliz, que me dá muita esperança agora no São Paulo. Gente, eu tô, nossa, muito feliz. Quanta coisa maravilhosa que está acontecendo, né? Mas eu quero saber a opinião também de vocês, quem quiser deixar aí nos comentários, é claro. O vídeo aí foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no canal, ative as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.